Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Entre Nós e a Pele. Hoje vamos falar de um tema mais técnico, mas cada vez mais presente no dia-a-dia dos nossos profissionais de estética, os equipamentos que elevam os resultados dos tratamentos. Em particular, vamos falar sobre a tecnologia diatermia, uma tecnologia não invasiva, segura e eficaz. E vamos falar especificamente sobre a Medestec, um equipamento da qual nos orgulhamos muito de representar na FS Pure Collection. A ideia é explicar como funciona esta tecnologia, quais os seus benefícios e como ela pode realmente transformar a prática dos profissionais que trabalham rosto, corpo e bem-estar. Comigo hoje tenho a Leonor Campos. Olá, Leonor. Olá, Fátima. Muito bem-vinda ao nosso Eu é que podcast. agradeço pelo convite. E hoje vamos falar aqui um bocadinho sobre a diatermia, com o objetivo de clarificarmos um bocadinho mais esta tecnologia que, no meu entender, é super interessante e indispensável nos dias de hoje e na minha prática como profissional também. Foi das tecnologias que iniciaram, porque inicialmente foi para o mercado mais até de fisioterapia, que é a tua área, e depois expandiu-se mais até para uma vertente estética. E eu costumo dizer que é das tecnologias mais antigas e das que perduraram no tempo e até hoje está super na moda. Portanto, quando as coisas são boas, é daquelas coisas que nunca terminam, não é? E nunca são coisas temporais. Leonor, para quem nunca ouviu falar sobre diatermia, na tua opinião, ou como profissional da área que não és tanto a parte estética, não é? A Leonor é mais da componente terapêutica, mas também te podes apresentar, Leonor, e depois queria que falasses um bocadinho o que é para ti a diatermia como profissional. Então, eu já trabalho com a radiofrequência há cerca de 20 anos, tenho várias formações na área. E na altura comecei com 20 anos apenas e já tinha alguma bagagem a nível de fisioterapia com vários aparelhos de reabilitação, e quando descobri ou quando comecei a trabalhar com a radiofrequência percebi que estava diante de facto uma inovação completamente distinta em relação àquelas que eu já tinha experimentado. Foi aí com 20 anos que eu pensei assim, quando for crescida, quero uma coisa destas. Quero comprar uma máquina destas, nós com 20 aninhos, não é? De facto, mais tarde realmente resolvi investir, porque a minha filha na altura nasceu com uma paralisia do membro superior devido ao nascimento. E foi, de facto, esta máquina que me ajudou durante o tempo todo. Ela agora tem 5 anos e em cerca de 10, 18 cirurgias que era suposto ela fazer, ela fez 2 e à partida já não fará mais nenhuma. Sério? É verdade. E ali está muito bem, está autónoma, faz os movimentos todos com o braço dela, e eu evitei muitas cirurgias por conseguir regenerar o nervo dela graças à Medestec. Não posso deixar de partilhar isto, partilho sempre também com os meus pacientes para eles perceberem também com que tipo de equipamento eles estão a ser tratados. Isto porque eu moro num sítio, moro no meio do Alentejo e às vezes as pessoas não sabem bem como é que estão a ser tratadas ou o que é que está a acontecer ali naquele momento. Uhum. E eu muitas das vezes falo da importância da máquina que tenho em mãos. É uma máquina que faz regeneração celular, que trabalha com uma regeneração celular intensa desde a camada da pele, superficial da pele, até aos nossos órgãos, ossos, tendões, ligamentos, nervos. E tem sido uma prática clínica com este equipamento que me surpreende a cada dia que passa. Portanto, eu sou surpreendida com pacientes que às vezes vêm até mim sem sensibilidade nenhuma, ou numa perna ou num braço, e eu consigo, com a diatermia, devolver-lhes essa mesma sensibilidade. E isso, dentro do campo da minha área, eu não conseguia adquirir com outro equipamento, a não ser com este. Sim. E eu lembro-me, Leonor, que estávamos aqui numa formação e apresentei-te a Medestec e tu disseste, um dia eu vou comprar essa máquina. Ainda não tinhas a tua filha.
E então eu pensei, bem, acho que não é um equipamento que seja assim tão acessível quanto Pois isso, não é? Porque as coisas boas não são muito acessíveis. E realmente quando me telefonaste a dizer, Fátima, eu agora quero essa máquina, e depois é que me disseste a história, pronto. Era melhor que a tivesses comprado sem ser esse motivo, mas Exato, realmente... mas os filhos impulsionam-nos muitas das vezes, não é? E essas decisões importantes às vezes são eles que nos vem dar ali o impulso porque nós adiamos e a dado momento já não dá para... E não estou nada arrependida, de todo. Então, realmente tu compraste com o objetivo de aplicar numa criança. Então podemos dizer que isto é uma técnica 100% segura, porque normalmente os equipamentos ou a tecnologia dizemos não, tem sempre muitas contraindicações, nomeadamente em crianças. Portanto, estamos a falar de uma tecnologia 100% segura, tanto é que se pode utilizar no bebê, que eu lembro-me que fizemos uma terapia nela, ela estava de fraldinha, portanto era um bebê autêntico. Eu comprei esta máquina a partir, ali devia ter 1 mês e meio. Pois? O que eu usava era uma frequência muito baixa, porque ela, como não tinha sensibilidade no membro, ela não sabia reagir se acontecesse alguma coisa, pois. Sim, se a frequência fosse muito elevada para ela. E então eu, por segurança, usava sempre uma frequência muito baixinha. Sempre correu muito bem, sempre foi muito segura. Ela ainda hoje, aplico nela, continuo a tratá-la e ela acaba por quase adormecer a ser tratada. E sim, aplico em muitos pacientes. Eu tenho muitas pessoas idosas também. Sim. Porque a partir de certa idade a osteopatia acaba por ser um bocadinho mais rebuscada a nível de ósseo. E até doloroso. Sim, também. Depende também da condição em que esteja. Às vezes não é bem o adequado. E esta máquina vai ao encontro da dor e acaba por resolver, por vezes, 80% a 100% da dor naquele preciso momento. E sem estar a fazer nenhuma manipulação ou nenhuma técnica um bocadinho mais invasiva no paciente. Sim. E então, tanto idosos como crianças, é uma máquina perfeitamente segura em que nós podemos usar e vemos logo efeitos na hora. Então, podemos dizer, Leonor, que tu consegues determinar praticamente que os efeitos são imediatos. A pessoa entra, não é, na sessão e sai diferente. É quase garantido que a pessoa vai melhorar. Sim, sem dúvida nenhuma. Eu tenho, por exemplo, situações em que uma pessoa torce um pé, faz uma entorse, e o pé, por norma, vem todo do triplo do tamanho, vem com edema mesmo muito grande. E eu como osteopata, muito possivelmente ia dizer à pessoa, olha, tem que ir 4 a 5 dias para casa, colocar gelo, depois volta. Eu com este equipamento não preciso fazer isso, porque na hora eu resolvo de imediato o edema todo que se encontra no local e depois posso fazer recolocação óssea e a pessoa fica perfeitamente com o pé normal. Exatamente. Igual ao outro. Portanto, lá está, além de não ser invasivo, é de imediato também, é muito rápido. Eu já tive uma história de um paciente também que gostei muito de atender, infelizmente ficou paraplégico há 2 anos e nós experimentámos este equipamento também na perna dele, portanto ele não tinha sensibilidade desde a vértebra D10 para baixo. E a esposa, como quer experimentar tudo e não quer desistir nunca, e acho muito bem que assim seja, porque nós nunca devemos desistir. Experimentámos então na perna dele e ele, quando chegou a casa, começou a sentir o músculo a latejar. Isto, para uma pessoa que era paraplégica, para mim significa muito, porque de facto estamos a acordar aquele corpo, estamos a acordar aquele músculo e isto diz muito sobre esta máquina, sobre este aparelho. Exatamente, porque a nível técnico, Leonor, se tivesses que explicar a alguém mais a nível, pronto, falamos aqui dos benefícios, mas o que é que está a acontecer dentro do nosso organismo para que depois estes benefícios se consigam sentir? Consegues passar-nos assim por palavras simples para que todas as pessoas nos possam entender? Sim. Não é? Porque, ok, a pessoa entra com dor e sai sem dor. O que é que está a acontecer lá dentro, a nível celular? Então, nós temos 2 elétrodos distintos, temos um elétrodo positivo e um negativo,
em que eles em comunicação um com o outro, portanto o corpo vai estar no meio deles, não é? E eles em contacto com o corpo, eles vão fazer a ativação celular. Portanto, as nossas células vão ser ativadas, todas elas vão trabalhar de uma forma muito rápida. Eu às vezes costumo dizer aos meus pacientes, pronto, lá está, como te digo, trato muitas pessoas idosas e para que eles compreendam de uma forma fácil, eu explico-lhes que há uma ativação celular como se as células deles ficassem como de uma criança, que estão sempre ativas, estão sempre a crescer, estão sempre a haver células novas e então o que esta máquina faz é exatamente a mesma coisa. Estamos a ativar a regeneração celular, tanto dos órgãos, da pele, dos tecidos internos, dos nossos tendões, ligamentos, músculos, nervos e até à parte óssea. Portanto, é um equipamento que vai em profundidade até ao osso, à articulação. São muitos os pacientes que eu também recebo em que eu faço regeneração e eliminação de líquido intra-articular. Portanto, eu não conheço, mas não há nada no mercado que eu conheça que de facto faça exatamente essa desintoxicação do corpo, essa libertação de edema mesmo intra-articular. Exato, exato. Isto porque, lá está, a diatermia, muitas pessoas não conseguem entender a diferença entre radiofrequência e a diatermia. Realmente, isto está tudo no comprimento de onda da rádio, não é? É tudo uma frequência de rádio. A mesma frequência é utilizada para se transmitir uma rádio, não é? 100.1 eu ouço uma música, 98 qualquer coisa eu ouço outra música. E aqui a grande diferença realmente da radiofrequência mais convencional, que se usa mais na estética, para esta é realmente a frequência, que é super importante. Claro. E realmente onde se distingue aqui depois a diatermia é termos uma frequência abaixo de 1 MHz, porque aqui já estamos a falar em temperatura e não em calor, porque muitas clientes ficam surpreendidas e dizem-me, Fátima, mas eu não posso aplicar isto num edema, porque normalmente o edema tem sempre ali uma infecção e a infecção sempre tem ali como se fosse uma febre localizada. E o interessante disto, e explicarmos realmente aqui para quem nos está a ouvir, é que como a diatermia, embora seja radiofrequência, sintoniza, não é? Na prática, utiliza uma frequência abaixo de 1 MHz, o que nós estamos a fazer na prática era o que dizia, estes dois polos, então a regeneração celular é isto, é repormos a carga molecular com o átomo que lhe faz falta, não é? Daí isto realmente atuar a nível celular, não é um tipo de tecido, não é? Em como alguns equipamentos, outros equipamentos trabalham um tecido, não vão abaixo dessa camada, não é? Aqui a diatermia é isso mesmo, dependendo da frequência, lá está, por isso é que é abaixo de 1 MHz, e as marcas tentam-se distinguir e não chamar tanto radiofrequência, embora é uma radiofrequência, mas como distinta, não é? E lá está, quem desenvolveu esta tecnologia foi Calvet, que era um grande fisioterapeuta, e ele desenvolveu realmente para este fim, repormos a carga molecular. A partir desse momento o nosso organismo começa a transformar a energia em temperatura, portanto o que ele queria era simular o que o nosso organismo já faz naturalmente, que é quando estamos doentes ele aumenta a temperatura. Temperatura para quê? Para estimular um aumento do metabolismo celular. Para que isto aconteça, há depois, lá está, uma maior vascularização, ou seja, um aporte de sangue e uma drenagem. Por isso é que, como tu dizias e muito bem, eu com esta máquina consigo ir a líquido intercelular, articular, porque lá está, a corrente elétrica percorre todo o corpo e dependendo dos tecidos irão ter mais ou menos capacidade de absorver corrente e transformar em temperatura. E então, na prática, podemos dizer que isto é uma terapia natural. Eu, uma altura, estava com uma cliente, ela falava muito de um equipamento, não era esta marca, era outra marca. E como sabes, eu sou muito avessa assim a alguns equipamentos, principalmente os que provoquem aqui uma alteração celular para depois termos um fim estético, não é? Ok. Uhum. Ela falava muito nesta tecnologia e eu, não sei, radiofrequência, não, Fátima, isto é uma terapia energética. E eu aí fez-se aqui um clique e eu, plim,
Pronto, então depois fui estudar mais sobre isso e felizmente apareceu-me a MedSTEC e eu depois percebi realmente o que é esta tecnologia e acho que toda a gente a deve conhecer, daí também o nosso propósito hoje aqui, estarmos a clarificar isto. Leonor, para ti, como profissional, não é? O que é que distingue a MedSTEC de outros equipamentos? Sejam eles até também de diatermia, não é? Porque a MedSTEC, sabes que tem aqui coisas diferentes, aqui, principalmente duas inovações que são diferentes, para outros equipamentos que não sejam de diatermia ou mesmo outros de diatermia. Tu, como profissional, como é que tu descreverias a MedSTEC em relação a outros de diatermia ou a outras tecnologias? Eu já trabalhei com outra radiofrequência que não era diatermia. Portanto, o que eu noto, realmente só posso fazer essa comparação, sim. Não é? Não trabalhei com outra para fazer a comparação, mas o que eu sinto entre esta e a outra é que, de facto, a segurança é maior no trabalho. Na outra, por exemplo, acontecia muitas das vezes o paciente, às vezes, sentir certos choques, sentir um calor muito mais intenso, a queimadura era mais, às vezes podia ocorrer. Nesta não é um equipamento perfeitamente seguro, como te falei, é usado em crianças, em bebés, as placas são perfeitamente seguras, a forma como até os elétrodos são feitos, toda a cobertura que esse equipamento tem nos elétrodos é fenomenal, portanto nunca me ocorreu um paciente meu ter tido algum desses desconfortos durante o tratamento. E eu acho que isso faz a diferença realmente no equipamento. Em relação a outros, eu sei que existem outros equipamentos, embora eu não tenha trabalhado com eles, que são um pouco mais invasivos. Eu, pela minha escolha, trabalhando com este desde o início, eu foquei-me só neste, porque vi resultados desde o início que peguei nele. Portanto, assim que eu pude investi naquele que eu sabia que ia tratar rapidamente a pessoa e que tinha os melhores resultados do mercado. Exato. Nem cheguei a pensar em outros, não pus isso em hipótese. Porque depois de termos Leonor, na prática quase que não sentimos aqui a necessidade, porque este é tão completo, tão completo. Porquê? Porque nos vai à célula. Sim. E eu costumo dizer aqui muito às nossas clientes, nas formações que eu dou, que é, não tentem fazer as coisas pelo corpo, porque isso não vai resultar. Porque a partir do momento em que nós não estamos a exercer essa pressão mecânica, tudo fica como estava a partir do momento em que eu termino a massagem. O que nós devemos fazer é dar novamente condição às nossas células para que elas trabalhem. E realmente isto foi uma das coisas que a MedSTEC estudou muito, porque eles têm um departamento próprio de investigação e desenvolvimento. E referiste aí muito bem, Leonor, a parte dos elétrodos. Realmente, a nível da MedSTEC, é o que mais nos distingue são os elétrodos, porque o que é que eles quiseram? Eles quiseram realmente eliminar esse desconfortozinho de queimadura ou de possível choque com o elétrodo, porque se não for bem manuseado, pode acontecer a dar ali um choquezinho. Ou então o elétrodo aquecer demasiado. Então, o que eles conseguiram realmente, as duas coisas que distinguem aqui muito a MedSTEC é realmente os elétrodos, e é o que todos os nossos clientes referem. Isto agora não tenho aqui aquela chispa. Sim, não acontece. Isto porquê? Porque o revestimento da MedSTEC é único. Exatamente. Normalmente é poliamida, mas e podemos ter a potência máxima que isso não acontece. Pelo revestimento. Perfeito. O revestimento da MedSTEC foi uma das coisas que eles realmente desenvolveram e muito bem, estão de parabéns, que foi outro revestimento que não a poliamida, porque lá está, a poliamida impede aqui a passagem de corrente, que é o que nós queremos com isso, ou seja, condensar a carga elétrica mais à superfície, isto na capacitiva, só que a poliamida fazia esse efeito, mas aquece muito. E então, quer dizer, o que é que tem? Temos uma máquina muito potente e vamos ter que diminuir muito aqui a potência, porque senão isto aquece e eu não posso focar aqui. Principalmente vocês, na parte mais terapêutica, não estão aqui a trabalhar numa vertente estética e obviamente não querem estar... Estamos muito tempo na mesma zona. Por exemplo, a tratar uma tendinite, eu às vezes estou 1 hora só na mesma zona. Os efeitos são... É incrível falar nisto, porque em cerca de 80% da tendinite, da inflamação, melhora apenas
às vezes numa sessão. É verdade. incrível. E estamos sempre, continuamente, na mesma zona. Isto com outro aparelho, sem ter essa proteção, Sim, não seria consegue. muito difícil, porque aquece mesmo muito. Isso. E aqui, com a potência no máximo, sempre na mesma zona, isso não acontece. E eu estou super segura, sempre à vontade, no mesmo local, que não tenho problemas com isso. Exatamente, não há. Então é esse revestimento que é um segredo, é um segredo da Medestec, que é não ser de poliamida e ser no outro revestimento. E o outro depois é a dupla frequência. Tu tens a máquina da dupla frequência. Tenho. Pronto, porque o que acontece? A nossa pele, e muito bem, Sim, a função faz dela... a preparação. É. Isso também é verdade. É uma característica muito importante da Muito máquina, importante. que é o fazer a preparação da pele e do próprio corpo, para que a máquina depois atue de uma forma muito mais rápida. Isso. Então encurta-nos um pouco mais o tratamento, porque é mais imediato o resultado. Exato, porque sem dúvida. aqui o que a Leonor estava a tentar explicar é a nossa pele, a função dela é ser impermeável, não é? É impermeável a tudo, a cremes, a coisas boas e a coisas más também, mas a função dela é proteger-nos, então não entram coisas, não é? É a função da pele. Mas quando são coisas boas nós queremos que penetre. Então, na prática, o que a Medestec estudou e passou muito tempo realmente a tentar desenvolver uma forma de momentaneamente remover essa propriedade impermeável da pele. Então foi trabalhar com a frequência 0.8 MHz e o que nós vamos fazer é isso que tu dizes, a preparação da pele, ou seja, vamos polarizar a pele. Vamos como se fosse abrir espacinhos intercelulares para que depois a corrente consiga penetrar. Já não vai haver tanta sensação de calor e vocês fazem aproveitamento total da corrente que estão a introduzir. E muito importante, reduz-nos, dá uma maior eficácia ao tratamento, porque sem ser desta forma nós precisávamos ali de 20 minutos só para começar a atuar. Exato. E ali em 2 minutos às vezes são suficientes para começar logo a atuar. Então faz uma grande diferença quando nós só temos 1 hora de tratamento. Exatamente. Em que ter 1 hora e ter só 40 não é a mesma coisa. Não é não. No resultado. E então só essa diferençazinha faz um grande resultado no final do tratamento. Pois, quer dizer que vocês conseguem, quer dizer, dando 1 hora, não é? Porque isto também, eles prepararam muito isto, porquê? Porque uma Medestec também está em muitos clubes de futebol. Quer dizer, eles têm muitos jogadores para tratar e não há tempo para estarmos ali, não é? Então têm que tratar rapidamente a pessoa. Então um dos técnicos da Medestec é fisioterapeuta do Barcelona e ele ajudou também nesta parte da investigação como reduzir tempo e melhorando a eficácia do tratamento em menos tempo. Exatamente. Então foram essas duas coisas que referiste muito bem, que é o elétrodo, que não pode aquecer, porque se é uma lesão no joelho, eu tenho que me focar no joelho. Numa vertente estética, às vezes o tempo até é curto, porque vou tratar umas coxas, não é? E aí, às vezes, 1 hora é pouco. Sim. Mas, como vou distribuindo, não é? O tempo não chega a atingir tanto o aumento de temperatura. Mas um fisioterapeuta não está aqui numa vertente estética, está aqui numa vertente puramente terapêutica, então vai, obviamente, querer focar-se numa zona e o equipamento tem que permitir que vocês estejam ali o tempo necessário para trabalhar a lesão e aproveitarem. Que o equipamento consiga fazê-lo. Sim, sem estar a queimar demasiado a zona. Leonor, e depois de uma sessão aliás, depois de teres a diatermia no teu dia-a-dia, não sentes necessidade, agora precisava aqui de uma outra tecnologia para terminar aqui algo que esta não fez? Não consigo. Não, isso é coisa que não acontece, porque eu sou muito curiosa e às vezes procuro outras coisas, mas assim, não preciso, a minha faz já, disto não preciso. Depois posso procurar ali outra, pois isto também não me faz sentido, porque ela também faz. E acabo por perceber que não vale a pena procurar e já desisti, porque ela faz. E acaba por ser... Ela abrange uma série de situações a nível interno. Quando eu digo a nível interno, digo mesmo a nível de órgãos, de regeneração de pequenas lesões internas, de feridas internas. Eu já sarei feridas internas. Portanto, a nível de órgãos, Leonor? Isso? A nível de órgãos? A nível de órgãos, no intestino, no estômago.
por exemplo, no canal endovaginal também, porque existem feridas internas que podem ser bastante perigosas por causar determinadas infecções. E a pessoa tem que ser, se não fizer nada, não fizer naquele caso uma raspagem, pode agravar bastante e pode causar ali uma septicémia. Exato, porque está em contacto com outras células. Sim, e já me aconteceu em altura, por exemplo, de Covid, ter uma mulher nessa situação em que não podiam fazer esse procedimento porque estavam os hospitais todos ocupados com Covid, e eu numa sessão consegui que ela cicatrizasse. E foi muito interessante ver, porque ela só chamaram 9 meses depois. Imagina como é que aquilo estaria 9 meses depois. Mas era onde? No canal vaginal? No canal, sim. Vaginal, sim. Estou à procura do nome sim, adequado, da lesão. Não importa. Sim. E acontece que 9 meses depois ela foi ao médico e viu que não havia lá nada, que estava completamente limpo. Portanto, mas antes tinha esse diagnóstico. Sim, exatamente. 9 meses depois teria sido muito grave. Ela ter esperado. Podia correr muito mal. Portanto, isto, na altura pandémica, as pessoas eram um pouco... Sim. Prestou-se mais atenção ao Covid e muitas outras doenças ficaram para trás. Depois. Sim. E essa foi uma das situações de qual eu me recordo bem, porque podia realmente ter sido complicado. Exatamente. E fez a cicatrização, não é nada invasivo, é um tratamento que nós fazemos no baixo ventre, portanto a pessoa não tem que se despir, não tem que fazer nada, rigorosamente nada, é só a barriguinha de fora e é super confortável, vamos conversando, vamos falando, sabes bem como é que é o tratamento com esta máquina, a pessoa às vezes deixa-se dormir. É relaxante. Às vezes nem se dá fé que está a fazer um tratamento, é super relaxante, é super confortável e a verdade é que a pessoa está a ficar e fica bem. Deixou de sangrar de imediato e ficou cicatrizada. Sim, porque lá está, estando nós a fazer uma reparação celular, não é num tipo de células, é nas células do nosso corpo, até porque o que é que acontece? A corrente elétrica não para, não é estanque, ela vai circulando sempre e havendo ali átomos para onde essas cargas elétricas se vão unir, obviamente aquilo percorre todo o corpo, embora estejamos a trabalhar mais localizado, obviamente, não é? Claro que serão essas células onde nós estamos a trabalhar as primeiras a receber corrente, não é? Mas as células todas do corpo naquele momento estão a ser tratadas, por isso é que eu acho que isto é uma terapia quase global, não é? Acaba por haver uma regeneração celular a nível global do corpo todo. Sim, do corpo, porque a corrente vai... a circulação sanguínea. Sim, ao ativar também a circulação. Muitas das vezes acontece-me, por exemplo, estou a trabalhar um abdômen e a pessoa desincha das pernas e eu não fiz nada às pernas. Isto acontece com muita frequência, porque lá está, estamos a trabalhar o core, não é? Sim. E tudo flui melhor para o resto do organismo. E nota-se logo diferença na primeira sessão. Na primeira... E lá embora está. eu diga sempre à pessoa, os resultados bons não são hoje. Sim. Os próximos 4 dias fará ainda, esta máquina fará efeito no seu organismo. Portanto, cada vez vai ficando melhor ao longo desses 4 dias. Portanto, quero para a pessoa se aperceber que realmente ainda vai ter melhorias nos dias seguintes. Após o tratamento, porque lá está, sendo isto uma terapia regenerativa, continua a acontecer. Exatamente, continua a acontecer. Porquê? Porque existem cargas dentro do corpo, não é? Cargas, vamos passar aqui a expressão elétricas, não é? Cargas energéticas que vão estar continuamente a fazer aqui a sua função. E é o que eu digo sempre aqui às terapeutas, a partir do momento em que nós passamos a dar novamente a condição à célula para que ela trabalhe, obviamente que ao fim de 4 dias já vai estar aqui um trabalho feito, não é? E vai-se ver um resultado muito, muito melhor. Mas o que acontece nesses equipamentos, não. É aquilo que está ali e pronto, fica assim. Este não, este faz, como ativa as nossas células, acaba por se perpetuar essa mesma ação durante os próximos dias ao tratamento. E eu costumo dizer até que a célula se volte a alterar, não é? A perder carga. O que é uma célula alterada? É uma célula que, a nível molecular, vai perdendo cargas, não é? E deixa de estar a trabalhar a 100%. A partir do momento em que a colocamos a trabalhar a 100%, que é o que eu costumo dizer, que a diatermia
É isso mesmo, é voltarmos a colocar as nossas células a trabalhar a 100%, era como tu dizias, voltar a ser bebés, não é? É. Porque quando nascemos, ou nascemos com um problema, ok, ou então temos as nossas células a trabalhar a 100%. Exatamente. Na prática, a diatermia é isso mesmo, é voltar a colocar as nossas células a trabalhar a 100%, que é o mesmo que quando éramos jovens, só a partir do momento em que elas se voltam a Exatamente. desintegrar de alguma forma, por stress, por alimentação, por envelhecimento, tanta coisa que leva a que as células depois se degenerem, não é? E deixem de fazer a sua função. Leonor, aqui para quem nos ouve, é assim muito difícil aplicar esta técnica ou isto é das máquinas mais simples de trabalhar? Em rosto e corpo, é? Para mim é só carregar em 2 botões. Super simples de aplicar, é só pôr o elétrodo, só colocar a placa, carregar em 2 botões e a máquina está a trabalhar. O programa é super simples também, menos ou mais potência, ok, e parar. Portanto, é super simples. Super. Eu costumo dizer aqui às clientes... O meu filho às vezes liga a máquina e faz sozinho, portanto, ele tem 9 anos, sim. Olha, que ele já sabe como é que se liga, ele não fez aquilo muitas vezes, mas sim. Tu ensina-o, porque olha que nós também precisamos de ser cuidadas e é difícil nós às vezes irmos a outro espaço, portanto, se ele souber... Sem dúvida. Se ele souber, tu aproveita, tens ali um terapeuta à mão, não é? Porque às vezes há clientes que me dizem, Fátima, é preciso um protocolo, e eu fujo aos protocolos que tu imaginas. Não dá, pois não, Leonor. Eu sou muito de protocolos. Até porque nós temos que ver aqui uma coisa muito importante. Cada pessoa é uma pessoa. Isso. E às vezes temos a mesma situação e os corpos reagem de maneira totalmente diferente. Então eu costumo dizer que ainda hoje, após 20 anos a trabalhar com estes equipamentos, ainda hoje aprendo. Porque de facto nós depois começamos a perceber nesta situação e tem que usar mais isto, tem que usar mais aquela frequência, mais tempo desta frequência, menos tempo daquela. Isso. E eu acho que isso só mesmo também a nossa prática do dia a dia é que nós vamos percebendo como é que funciona. Mas sim, também temos o apoio das formações, que é muito importante, sim. Para nos dar essas dicas que são importantíssimas para fazer com que o nosso trabalho ainda seja melhor, potenciado. Sim. Mas eu acho que realmente eu tento sempre fugir dos protocolos, porque senão eu sinto que se eu der um protocolo a uma cliente, eu vou limitar as inúmeras possibilidades que a diatermia nos permite. E se eu reduzir isto a um protocolo, eu digo assim, é impossível, não posso. É como se eu tivesse uma casa e só uso a sala. Não pode ser. Sem dúvida. Porque eu prefiro que a profissional perceba o que é que está a acontecer lá dentro. O que é que isto faz no nosso organismo, porque a partir deste momento realmente não faz sentido o protocolo. Porque eu costumo dizer percebam o que é que faz a capacitiva e resistiva, não é? Porque aqui temos 2 tipos de elétrodo, o capacitivo e resistivo é muito importante perceberem o que é que faz cada uma. Quando estamos a aplicar uma, o que é que está a acontecer, quando estamos a aplicar a outra, o que é que está a acontecer. Reconhecerem muito bem o problema, porque eu acho que um bom diagnóstico é 100% do resultado. Sim, sem dúvida nenhuma. E eu vou-te explicar uma situação que eu tenho com frequência, basicamente quase todos os dias, que é, a pessoa dói toda, tem dor, tem uma lombalgia, dói toda a lombar. Não é? Portanto, nós temos que perceber que se dói toda a lombar, é uma inflamação. Mas se dói só na vértebra, pode ser só uma hérnia. Então é totalmente diferente o tratamento. Se tiveres uma inflamação generalizada, tens que usar a capacitiva, porque vais dispersar o sangue, vais tirar a inflamação e a pessoa fica impecável. Vais drenar, não é? Tens que drenar, tirar aquela inflamação toda dali. Se tiveres uma hérnia, a dorzinha vai ser só ali naquela zona, não vais sentir tanta dor à volta e vais diminuir o tamanho da hérnia. Eu acho que isto é importantíssimo. Sim. E aí vais usar a resistiva, que já é completamente diferente. Tu queres fortalecer aquela zona. Exatamente. E levar sangue, aporte sanguíneo, àquela zona. Portanto, são 2 tratamentos completamente distintos para 2 diagnósticos completamente distintos que parece igual, mas parece não é. igual. Porque,
O paciente vai chegar com a mesma... Os dois têm dor. Dói-me aqui. Dói-me os ali. dois têm dor. Mas é muito importante. Mais importante isso que o protocolo, não é? Sem dúvida E depois nenhuma. é o que eu costumo dizer às profissionais, isto depois é o prolongamento das vossas mãos, porque a dado momento o paciente ou o cliente já não se apercebe quando está a vossa mão e quando está o elétrodo. Muitas das vezes nem se apercebem que eu estou a usar isto. Pois, parece Só uma depois massagem manual, quando porque isto começa é que é o bom de ser um equipamento. Sim, Isso. quando começa a aquecer um bocadinho, as suas mãos estão tão quentes. Pois. E eu digo, olha, eu estou há 20 minutos Porque eu a acho tratá-lo com um equipamento. Porque eu noto muitas pessoas fazer... Pronto, há quem queira os equipamentos por achar que é mais imediato o resultado. Bem, e isso para mim é muito relativo, mas será noutro episódio, noutro contexto, falamos sobre isso. Mas eu costumo dizer que a diatermia é o prolongamento das mãos do profissional. Porque isto não, o paciente ou o cliente não se sente que está a ser tratado exclusivamente com o equipamento. O equipamento funde-se com a nossa mão. Isso, a dado momento e como aquece, o corpo aquece, é super confortável sentir que a nossa mão também está ali. A nossa mão é para passar aquele conforto para o paciente, mas de facto o elétrodo está na nossa mão e como é do tamanho da nossa palma da mão não é perceptível muitas das vezes. Exato. Portanto, é uma terapia natural e quase manual, podemos dizer isso, uma terapia manual e natural. Leonor, tens assim algumas clientes que tu sintas que já não vive sem esta técnica, sem ir até ti? Eu tenho pacientes semanais que já são minhas pacientes desde que eu tenho o equipamento. E, de facto, são às vezes situações crónicas em que a medicação, por vezes, não é suficiente e que também tentaram já outro tipo de tratamentos e que realmente não encontraram efeito. Então, mantêm-se todas as semanas, fazem tratamento comigo para alívio da dor, melhor conforto ou até a nível estético. Portanto, por causa principalmente da retenção de líquidos. Sim. Tu sabes que fazer um tratamento para uma drenagem linfática manual ou mesmo com aparelho de drenagem não é a mesma coisa que fazer uma drenagem com este aparelho, de todo. O que eu sentia quando o fazia é que punha-me de pé e em 2 horas estava igual. Sim, não é? Com uma drenagem. Sim, que eu testava a fazer, sou sincera, nunca gostei de fazer drenagem, mas fazia-o porque era a minha profissão. Com este equipamento, eu não tenho essa necessidade, a pessoa não tem essa necessidade de estar constantemente a fazer tratamentos. Portanto, há uma drenagem que acontece com este equipamento. A pessoa levanta-se da marquesa, fica igual. A pessoa passa uns dias, uma semana ou 2, e as pernas continuam sem o edema. Isto com uma drenagem manual isso não acontecia. Então Exato. A eficácia realmente a esse nível é muito maior e vale a pena a pessoa estar a investir num tratamento assim. Leonor, e como profissional, tu sentes que é um investimento que vale a pena a todos os níveis, a nível monetário, obviamente, não é? Porque não é um equipamento que seja pronto, assim tão barato, mas sentes que preço, benefícios para ti como profissional e para os teus clientes é um bom investimento? Eu não faço tratamento nenhum sem esta máquina. Eu utilizo isto em todos os meus pacientes, a não ser que venha uma vez por outra alguém pedir uma massagem manual, que é muito raro, às vezes acontece. Mas eu utilizo esta máquina em todos os meus pacientes. Eu acho que só isso diz tudo. Sim. E depois lembro muito de uma coisa que tu me disseste também, que é, Leonor, não te preocupes, que assim que tu começares a trabalhar, vais pagar a máquina rapidamente. Sim. E de facto foi o que aconteceu. Eu, a partir do momento em que comecei a trabalhar com ela, o trabalho nunca me faltou. Pois. Porque eu consigo ir a todas as faixas etárias. Eu consigo tratar pessoas idosas, como disse há pouco, aliviar aquelas dores horríveis que não há medicação que alivie, não há médico, não há injeções, não há nada que alivie, e eu de facto consigo fazer... melhorar a vida das pessoas. Melhorar a qualidade de vida das pessoas com um tratamento que não é invasivo e é super confortável. E eu acho que todos os terapeutas gostariam de ter algo assim, não é? Provocar esse bem-estar às pessoas que vêm até nós. É o nosso grande objetivo. A nível estético,
também tem grandes benefícios porque, de facto, não encontro outro aparelho que faça a regeneração celular da pele como este também o pratica. Portanto, sim, vale a pena um investimento destes e sou sincera que não é um investimento assim fora tão extraordinário. Peço desculpa, como isso, tenho que beber água. Bebe. Mas sim, vale muito a pena. Não me arrependo vale e fazia tudo de novo. Pois, isso é muito importante porque realmente hoje em dia as pessoas querem resultados muito rápidos, querem resultados praticamente imediatos, mas também não querem muito sofrer para os conseguir obter, não é? Porque, ok, há pessoas que até se submetem a tratamentos mais invasivos e que depois as recuperações são bastante dolorosas. E dá problemas, se calhar às também por desconhecimento que existe tecnologia que pode ajudá-las num resultado também muito rápido, efetivo, seguro, não invasivo e, acima de tudo, não danificando parte nenhuma a nível celular, pelo contrário, não é? Isto é que é muito importante também que as pessoas tenham este conhecimento, não é? E espero que esta nossa conversa sirva para isso, Leonor, também para elucidar quer os profissionais, quer o público, de que existem formas de se obter resultados muito rápidos, efetivos. Porquê? Porque eu costumo dizer que a diatermia vai repor a nossa condição celular. É como tu dizias, que voltamos a ter células como quando éramos bebés. Então, quer dizer, voltamos a ter um corpo em perfeitas condições. Sem alterarmos aqui nada a nível celular no nosso corpo, repondo a boa condição natural que nós temos, porque eu costumo dizer que não há melhor massagista como o nosso corpo. Não é? Nós podemos tentar ajudar o corpo ou simular o corpo a fazer da melhor forma, não é? Mas ele será sempre o melhor terapeuta dele próprio, o organismo, não é? É só e repara, a medicação só nos vai calar o problema. Ela nunca vai curar nem tratar nada no nosso organismo. De facto, a única coisa que nos pode dar esse benefício é tratar dele convenientemente como ele precisa e merece. Portanto, Leonor, és de acordo ou pensas da mesma forma que eu, que realmente cuidar a pele com esta tecnologia acaba por ser também cuidar da nossa saúde, não é? É um equipamento de saúde. Sem dúvida. Saúde, não é? De todos os níveis, interno e externo. Portanto, Leonor, era aquilo que falávamos, que a diatermia, para mim, no meu ponto de vista como profissional de estética, é um equipamento que trata da nossa saúde em geral, saúde celular, certo? Eu sempre gostei muito de fazer ou entender melhor como atua a regeneração celular e o que é que nós podemos fazer para isso. E conjuntamente com a Medestec, o que eu realmente também gosto muito de usar é o vácuo, se me permites falar sobre isso. Sim. Porque de facto reúnem-se as duas na regeneração celular e vão as duas ao encontro do mesmo. E de facto os resultados são extraordinários quando se aliam uma à outra. Claro. São duas marcas de referência a nível de regeneração celular que eu não conheço igual no mercado. É verdade, Leonor. Pois, porque lá está, as nossas células vivem, eu costumo dizer às vezes aos profissionais, não compliquem muito, porque as células vivem de nutrição e drenagem. E se lhe aportarmos uma boa nutrição, seja, porque a diatermia é nutrir as células, porque vamos repô-las com cargas moleculares, e uma boa cosmética que também lhe aporta esta nutrição e, em consequência disso, depois também aportarmos uma boa drenagem, as células estão em condições para fazer a sua função. Sim. Leonor, agradeço-te muito a tua presença aqui. Obrigada. Portanto, podemos concluir que a tecnologia, quando usada com intenção e conhecimento, pode ser realmente algo incrível. A Medestec é muito mais do que um equipamento, é uma ferramenta de regeneração que cuida das nossas células, aportando aqui também valorização ao trabalho do profissional, melhorando significativamente os seus resultados. Portanto, se ainda não conhece a diatermia, espero que este episódio tenha despertado a sua curiosidade para descobrir e experimentar mais sobre esta tecnologia, porque afinal, entre nós e a pele, também há a ciência a pulsar. Até breve. Obrigada, Leonor. Obrigada, Fátima. Muito bem.